Oi pessoal do quinto ano, tudo bem? E vamos para mais uma aula? Bom, tô aqui com o Pozzoli, quem lembra dele? Uns amam e outros não gostam. Mas quero convidar você a deixar o Pozzoli um pouco mais divertido hoje. Então você vai precisar de um copo de plástico, tá? Não pode ser aquele plástico que rasga, mas um copo plástico ou algum material, alguma coisa como, por exemplo, eu tenho aqui um lixinho de plástico, qualquer objeto plástico para você poder bater sem correr o risco de quebrar. E aí, para poder fazer esse Pozzoli, nós vamos relembrar algumas figuras, como por exemplo a pausa da colcheia, a própria colcheia, a pausa da semínima. Então aqui a gente vai segurar um tempo, essa nota meio tempo, tanto quanto a pausa dela. Temos também o chocolate e a pausa de 2 tempos. Tudo isso vai aparecer no nosso Pozzoli de hoje. Só que o Pozzoli, diferente da última aula, nós não vamos cantar as palavras que a gente usa de apelido, como por exemplo, sal, 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 bala, pão, pó. Nós não vamos usar os apelidos, nós vamos usar o copo para bater os tempos. Por quê? Porque o copo, ele vai assemelhar mais a um instrumento, como se isso aqui fosse uma bateria ou como se fosse a própria flauta. Como que eu tocaria na flauta essas notas? Eu tocaria assim. Como eu tocaria na flauta essas notas? E aí na hora de tocar você já sabe. Tu, 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 tu. Isso vai ficando mais próximo de uma música real, né? Do que a gente fica falando bala, sal, bala. Às vezes a gente se perde um pouco nessas informações de somente os apelidos das figuras, né? Então, a única coisa que a gente vai ter que prestar bastante atenção é tanto nos tempos, mas nas pausas. Toda vez que for pausa, a gente vai tirar o copo, porque ele não vai fazer som nenhum, certo? Então, vou fazer com vocês aqui a primeira linha, ó. 1, 2, 3 e valendo. Sal, 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 sal. Agora parei, pausa, pausa, pausa. Para. Vocês observaram? Quando for o sal, eu bato uma vez. Quando for a bala, 2 vezes. Quando for a pausa, eu tiro o copo. Continuando. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Para quem achou que esse fosse o chocolate, não é. O chocolate ele tem 2 risquinhos aqui em cima. E essa é como se fossem 2 balas juntas. Bala, bala. Nós já vimos isso na aula também. Vou continuar aqui dessa frente, que é mais uma bala, desse outro compasso, tá? 1, 2, 3 e valendo. Ops, peraí que eu acho que eu fiz errado. E pausa, 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 seguiu. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Última linha, agora é o pão. Então nós vamos segurar esse copo aqui como se fosse uma nota longa, né? Ó. Pão, sal, sal, pó. 2, 3, 4, mais uma vez. Pão, sal, bala, pó. 2, 3. Outra coisa que a gente pode fazer, ó. Pão, arrastar o copo, né? Pão, bala, bala, pó. E 2, e 3, e 4. Pão, sal, sal, bala, bala, pó. Bom, é isso. Aqui na próxima parte, nós temos já o chocolate. Eu vou fazer com vocês
A terceira linha, acompanhem aí comigo, mas depois eu quero ver vocês estudarem isso em casa e postar pra mim lá no Classroom, tá bom? Então vamos entrar aqui, ó, no compasso 13, começando pela bala, bala, sal, chocolate, pó. O chocolate, ele vale um tempo, então nós temos que bater o copo 4 vezes chocolate, em um tempo, ó, chocolate, chocolate. A bala, que vale um também, bala, e depois bala, são 2 balas. Vamos experimentar? Vou contar até 4, hein? 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. E 2, e 3 e 4. E 2, e 3 e 4. E aí, quem conseguiu? Me contem depois, tá? Treinem isso daqui, é muito importante a gente saber entender esses ritmos aqui para poder tocar legal depois. Combinado, pessoal? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!